Bom dia, oitavano. Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, continuando a nossa aula de geografia, falando um pouquinho ainda sobre os Estados Unidos. Tá? Hoje a gente vai ver um pouco sobre a economia desse país, certo? Os Estados Unidos hoje ele é uma potência econômica mundial, tá? Então ele lidera a economia do mundo. Então ele é o país hoje mais desenvolvido, mais industrializado, com maior PIB, ou seja, com maior dinheiro gerado dentro do país, certo? Ele consegue essa hegemonia, ele consegue todo esse poder a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque antes o poder estava na Europa. Os países mais desenvolvidos, mais industrializados, com mais dinheiro, estavam na Europa, Alemanha, França, Inglaterra. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, eles foram arrasados pela guerra, né? A guerra dura-se aí alguns anos e eles perdem muito. Enquanto isso, os Estados Unidos ganham com a guerra, né? Que depois faz muitos empréstimos, vende muita arma durante a guerra, faz muitos empréstimos durante a guerra, e ali ele vai se desenvolvendo. E os países que antes eram potência ficaram mais fracos após a guerra, e os Estados Unidos conseguem, então, esse poder, certo? Então, após a Guerra Mundial, ele consegue uma liderança dentro da economia mundial, certo? Como que um país consegue ser líder? O que ele precisa ser? Precisa ter muitas indústrias, precisa investir na educação, na ciência, na tecnologia, na indústria, né? E vender muitos produtos, tá? Então, os produtos dos Estados Unidos foram vendidos e são vendidos, né, para o mundo todo. As multinacionais estão em quase todos os países do mundo e eles têm o domínio, então, de todos esses produtos, tá? Então, a importância de ter também mercado consumidor, pessoas que compram, é muito importante para se manter, né, forte na economia mundial, tá? Então, a economia hoje no mundo gira em torno de produtos feitos nas fábricas. Todos os produtos que vocês possam imaginar, desde os maiores até grandes navios, aviões, coisas grandes, até coisas simples, pequenas no nosso dia a dia. Tá? Então, os Estados Unidos hoje é a maior potência mundial. Tá? Ele também tem influência imperialista, tá? Ele não só então na economia, mas ele impera em questões militares, tá? Ele exerce um domínio militar sobre o mundo também, ele tem pontos militares estratégicos no mundo inteiro, tá? Influência política, ele se envolve mesmo nas políticas, tá? Externas. A gente já aconteceu no Brasil, acontece em muitos lugares, principalmente em regiões de muito petróleo. Ele influencia a política, sim, certo? Cultura, economia, cultura, né? Acho que todo mundo conhece a cultura americana, o modo de vida americano, né? E tudo que eles vivem lá, o mundo se espelha, né? No Brasil mesmo, a gente vê aqui a maioria das nossas empresas, nossos produtos, até o que a gente come, o que a gente veste, é tudo baseado nos Estados Unidos. E as grandes empresas, né, que estão no Brasil, né, a maioria delas são dos Estados Unidos, são de produtos de lá, né? Então, exerce então uma grande influência dentro do Brasil e no mundo, tá? E os Estados Unidos dominam também na questão financeira, porque empresta muito dinheiro para muitos países e compra principalmente matéria-prima de muitos países. Então, muitos países são dependentes de venda de produto para os Estados Unidos e de empréstimos e devem para os Estados Unidos. Então, ele está ali dominando o tempo todo, certo? Então, os Estados Unidos é a maior potência mundial. O Brasil, então, vai inserir essa aliança com os Estados Unidos, aí principalmente a partir de 1940, né? Porque os Estados Unidos, a gente percebe que é época, início de Segunda Guerra Mundial, né? Então aí os Estados Unidos já está começando a crescer e ele cresce mais ainda após a guerra, como eu disse. Então ele já começa com algumas estratégias de dominação
entre outros, né, de outros países, principalmente a América Latina, porque são regiões próximas, então mais fáceis de dominar, né? E aí teve até uma política do Big Stick, né, que em português a gente fala grande porrete, porque ele veio com uma política agressiva, tá? Uma política de dominação forte, tá? Investindo primeiro, né, emprestando dinheiro, e depois esses países ficam ali dependentes dos Estados Unidos, tá? Então, olha lá, segundo o qual os Estados Unidos deveriam exercer a sua política externa de forma agressiva, para livrar todo o continente americano da influência europeia. Então, os Estados Unidos querem emprestar dinheiro, os Estados Unidos querem comprar e vender dos países aqui e vai investir muito né, na região aqui da América Latina, Brasil, enfim, para que esses países deixem de comprar produtos europeus. Né? O Brasil mesmo comprava muito produto da Inglaterra, por exemplo. Né? Então, a Inglaterra tinha um grande lucro vendendo produtos para a América. E aí os Estados Unidos quer cortar isso, quer ser, então, o grande vendedor, tá? Para ter grandes lucros. Então a gente vai vendo que os Estados Unidos vai dominando, vai tirando fora alguns países de circulação e vai ali tomando conta de todo o território ali para as suas vendas, né? A gente tem que entender o quê? Que se os países grandes eles não vendem, eles falem, tá? Então, o que gira o comércio, o que gira a economia, o que gira esses países todos, né, é a venda de produtos, certo? Tecnologias avançadas, né? Então, aí, produtos diversos, todos imagináveis, certo? Então, essa política agressiva do Big Stick, né, de controlar, dominar aqui a América e outras regiões, tirando fora aí o poderio, né, que na época era europeu. Também fazia parte dessa política influenciar países usando a indústria cultural, sobretudo por meio de músicas e filmes. Então, a gente começa, né, a gostar das coisas dos Estados Unidos, a gente começa a querer ser como eles, e isso vai influenciando a gente comprar coisas deles, né? Então, através de filmes, né, de Hollywood, que a gente começa a assistir, acha o máximo, e a gente começa aí a gostar cada vez mais desse tipo de vida americana. Isso influencia bastante a gente querer comprar os seus produtos, né? Até mesmo músicas e filmes também giram um dinheiro muito grande. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, então, mantendo isso há décadas. Então, faz bastante tempo que os Estados Unidos têm aí o ranking do PIB mundial. O PIB, então, é todo o lucro gerado dentro do país durante o ano, tá? Esse é o PIB, é o Produto Interno Bruto, é todo o dinheiro que se consegue durante o ano, lucro, tá? Então, aí, alguns anos já, né, que não é atual, de 2020, esses dados, mas aí a média de 18, passa aí de 18 bilhões de dólares, e vem aí o segundo ranking, a China, certo? Então, a China, gente, hoje tem o segundo maior PIB mundial, tá? Então, ela é a principal concorrente dos Estados Unidos. Então, a gente vai percebendo, de alguns anos para cá, uma rivalidade entre esses dois países, né? Então, na região onde os Estados Unidos dominam, com todos os seus produtos, todos o seu modo de vida, o seu modo de ser, toda a sua ideologia, todo o seu pensamento, tudo que se passa nos Estados Unidos é jogado aqui pra gente. Então a gente pensa na cabeça dos Estados Unidos, infelizmente, é meio que por aí, né? Então o que a gente aprende aqui no Brasil? Que os Estados Unidos é bom, é maravilhoso, e que a China é ruim. E todo produto chinês é ruim, que tudo que vem da China é mal. Por quê, gente? Porque é uma concorrência entre Brasil e China. Perdão, entre Estados Unidos e China. Tá? Então, existe uma concorrência muito grande entre eles. Um quer sabotar o outro o tempo todo. Tá? Então, os Estados Unidos vai interferir ao máximo nos países que ele domina
dizendo que produtos chineses é ruim, tudo que vem da China é ruim e que nós não devemos adquirir nada que é da China, certo? Por quê? Porque se a gente começar a comprar produtos chineses e os países abrirem as portas para a China, os Estados Unidos perdem o seu domínio e é a China que vai ser o próximo líder mundial, né? Então, existe aí uma rivalidade grande e é muito séria, tá? Que pode estar interferindo aí no mundo inteiro, certo? Então, sempre que a gente vê falar, ah, China é tão ruim, China é ruim, China é ruim, China é ruim, vamos parar, pensar, estudar um pouco, pesquisar, porque de repente isso daí é só ideologia dos Estados Unidos para quebrar um pouco mais a China e a China não passar ali a sua hegemonia, certo? Então, olha lá, a liderança econômica estadunidense vem sendo ameaçada nos últimos anos pelo crescimento econômico da China. Hoje, Estados Unidos e China vêm travando uma guerra comercial, com o aumento das tarifas sobre os produtos que importam do outro. Então, além dessa influência que os Estados Unidos têm no mundo e a China lá do outro lado, lá na Ásia, tem também entre eles um conflito acirrado, tá? Que um fica jogando taxas para o outro para dificultar o comércio do outro, o desenvolvimento do outro. Então, isso tem acontecido, né? E a gente aí até ouve falar, né? Nas políticas aí, na economia do país. Então, a gente vai vendo aqui, a China faz parte do BRICS, tá? Que são os países que estão se desenvolvendo rápido, que estão se desenvolvendo bastante, tá? E o Brasil faz parte também do BRICS, então são esses países, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que entrou recentemente. Então são os países, né, que estão aí crescendo e que podem até ultrapassar os Estados Unidos, que é o caso da China e da Índia. Então, tem estudos que mostram que até 2050 o PIB da China e da Índia pode ultrapassar o dos Estados Unidos, né? Então, isso é uma preocupação para os Estados Unidos? Sim, tá? Porque significa o quê? Que eles não está crescendo e desenvolvendo tanto quanto poderia e está ficando para trás, perdendo o domínio mundial que ele tem hoje. Tá? E a gente vai ver então um pouquinho do espaço agrário dentro dos Estados Unidos, certo? Então, o que se planta, como se planta, em que região se planta, né? A gente fala de agrário, a gente já pensa logo em agricultura, pecuária, certo? Então, se planta aí vários tipos de coisas, eles plantam muito, porque é um país muito grande, tem muita população e também exporta, tá? O país é o maior exportador de grãos do planeta, além de grande produtor de soja, milho, algodão, trigo, batata e laranja, entre outros produtos. Ali, a mecanização no setor agrário é muito grande, tem muita tecnologia, tá? E tem aí também uma irrigação de extensas áreas áridas. Então, são áreas secas que não chove, mas eles têm um processo de grande tecnologia para a irrigação dessas áreas, uso de biotecnologia, né? E eles usam sistemas de belts, que são os cinturões agrícolas, tá? Belt, cinturão. Então, são grandes plantações, uma monocultura, uma plantação de um único produto em grande quantidade para a exportação, certo? Então, as regiões de plantação são essas, certo? De acordo com a região, é o que se planta, e de acordo com a região tem o clima, a vegetação, e aí, dependendo do produto, vai se dar mais certo num clima frio, outros num clima mais quente, aí eles vão dividindo esses tipos de plantação de acordo aqui com o clima da região, tá? Aí são os cinturões, os grandes cinturões, os belts, né? Aqui na região dos Estados Unidos. Os belts, então, são áreas grandes de cultivo, como eu falei para vocês, né? O sistema de monocultura para exportação. Eles gostam de plantar bastante ali na fronteira do Canadá, dos Grandes Lagos. Vou botar aqui para vocês essa região aqui, tá? Aqui já é o Canadá, então essa é a região dos Grandes Lagos. Aqui mais ao sul, né?
Por quê? Porque os lagos mesmo já facilitam os transportes dessa mercadoria, tá? Que tem saída para o mar e, e já faz ali até o comércio com o próprio Canadá. Bom, além de abastecer a indústria interna, os produtos desses cinturões compõem parte das exportações. Então, aí que eu falei para vocês, de acordo com o clima, né, se cultiva aí de acordo com o lugar, tem a plantação certa, tá? Também tem a pecuária, que é praticada de forma intensiva. Uma coisa muito importante que acontece dentro dos Estados Unidos é esse protecionismo econômico. Então, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos investe nesses produtores, nesses grandes latifúndios, tá? As pessoas recebem um certo dinheiro ou são isentos de algum imposto, ou compram bem mais barato para poder plantar, para poder manter tudo isso funcionando. Então, o governo ajuda muito, tá? Nesses grandes belts, essas grandes plantações. Então, isso faz com que o produto fique mais barato, tá? Por quê? Porque se você tem a ajuda do governo, né, você planta com condições mais facilitadas, então você vai vender esse produto mais barato do que se você não tivesse nenhuma ajuda. Né? Então, isso faz o protecionismo. O que é protecionismo? É o dinheiro, o produto, girar dentro do seu país sem você precisar comprar de fora. Você produz o seu e gira ali internamente. Tá? Uma economia interna, esse protecionismo. Você não fica comprando de fora. Isso então reduz importações, né, de produtos agrícolas. Então ele não precisa ficar comprando de fora, o governo prepara todo esse mecanismo para ser autossuficiente. Isso prejudica alguns países que dependem da exportação, né, principalmente para os Estados Unidos, que isso vem acontecendo há pouco tempo. Tá? O Brasil mesmo, outros países da América Latina e da África, eles vêm perdendo vendas, estão deixando de vender produtos que antes vendia para os Estados Unidos, esse tipo de produto, né, do setor agrário. Tá? O Brasil também perdeu muita exportação. Tá? Muitos produtores tiveram que achar outro comprador. Então, interfere na questão mundial. Tá? E principalmente o Trump, né, o presidente atual, ele está investindo muito no protecionismo econômico. Então, ao mesmo tempo que cresce, né, a economia dos Estados Unidos, enfraquece os outros que dependem dos Estados Unidos. Tá? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar, a gente viu a parte agrária, a gente vai falar do setor industrial, certo? A gente viu na aula passada, os principais setores industriais são aquelas megalópolis que a gente viu, né, ali da região de Boston, Chicago, São Francisco, né, são as grandes megalópolis, que são os lugares mais industrializados desde sempre dos Estados Unidos, as indústrias mais antigas estão ali. Tá? E a gente vê que tem por todo o país bastante minério, né? Então, bastante petróleo, carvão, gás natural. Então, isso também facilita e favorece, né, essa questão da indústria, a industrialização dentro do país. Os Estados Unidos faz parte do G7, que é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, certo? Aí tem aí uma extração, né, de petróleo, no Golfo do México, que o México tem muito petróleo, né, gente? O México, então, faz acordo com os Estados Unidos, até faz parte, né, do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Então, existe um livre comércio entre México e Estados Unidos. Por quê? Porque o México tem muita gente para comprar produtos dos Estados Unidos e tem petróleo. Então, acaba que ajudando a economia dos Estados Unidos. Então, faz esses acordos com o México, tá? Só que os Estados Unidos faz mais acordos ainda com o Canadá, tá? Investe muito no Canadá. Por quê? Porque é um país próximo, né? Faz fronteira, é um país mais parecido com os Estados Unidos, é um país rico, né? E que um ajuda o outro, então, nesse comércio, tá?
Estados Unidos, Canadá e México, mediante, né, a NAFTA, que é um bloco econômico em que eles fazem parte, né, e tem a zona de livre comércio, elimina as taxas alfandegárias. Mesmo antes de sua criação, as economias do Canadá e Estados Unidos já estavam muito integradas. A economia Canadá e Estados Unidos é muito ligada, tá certo? E as áreas, né, para a gente ter uma ideia, as áreas industriais, os polos industriais, estão ali também perto dos grandes lagos que a gente viu. Vou voltar aqui. Né? Ó, toda essa região das megalópolis, olha aqui os grandes lagos. E já é Canadá, tá? Então, essas fronteiras aqui, ó, facilitam muito o comércio entre esses países. Então é isso, né? A gente falou aqui da economia, né? Da dependência do México, Canadá, dos Estados Unidos, dos investimentos que eles fazem, né? E aí eles têm esse comércio intenso entre esses países. Dinâmica industrial e exploração mineral. Alguns fatores explicam o desenvolvimento do Nordeste dos Estados Unidos, da região dos Grandes Lagos, que foi onde eu mostrei ali agora há pouco. A colonização e o povoamento inicial, então os primeiros povos, né, desde a colonização dos Estados Unidos, foi aquela região que foi mais povoada e já desenvolvida, certo? E tem muito carvão e ferro também ali. E tem a presença do grande rio São Lourenço, né, que escoa os produtos aí, então, até o oceano. Essa região é conhecida como Cinturão Fabril, então, onde tem muita indústria, tá? Então, é um cinturão de indústrias. Nela podemos encontrar diferentes tipos de indústria, automobilística, alimentícia, siderúrgica, turística, né? Então, tem de tudo ali naquela região. Hoje as empresas buscam novos locais mais atrativos, porque ali já meio que estagnou, né? Tudo que tinha que fazer ali já fez, o espaço também começa a ser escasso, né? E eles vão buscando regiões, estados dentro do país que oferecem menores juros, melhores condições para se abrir um negócio, para se construir uma fábrica, né? Impostos mais baixos. Então, as novas indústrias, né, os novos empresários vão escolhendo outras regiões dentro dos Estados Unidos que facilitam, então, a sua empresa. E eles vão ali mais para a região do sul e para a região do oeste, que é lá do São Francisco, certo? Então, eles vão em busca ali de melhores condições financeiras para fazer suas indústrias. E essas novas indústrias são mais na área da tecnologia, tá? Então, até o Vale do Silício, né? Que o silício mineral muito importante aí para as novas tecnologias. Tem empresas de computação, programação, internet, que são as maiores do mundo, tá? E do Vale do Silício. Então, eles vão sobre pioneirismo na informática, biotecnologia, tecnologia aeroespacial, né, microeletrônica. Então, é muita tecnologia nova também que está surgindo aí, né, nessas novas regiões do sul dos Estados Unidos. Impactos ambientais. A gente viu muita coisa boa, muito desenvolvimento, né, dentro dos Estados Unidos, mas é claro que com tudo isso acarreta o quê? Impacto ambiental, né, gente? Muita produção, muito consumo, muito lixo, tá? Então eles não têm onde pôr lixo mais, tá? E isso está agravando aí a situação dos Estados Unidos. Tem muito desperdício de comida, de água, né? É um povo que infelizmente não se preocupa tanto com a economia e com o meio ambiente. Se preocupam sim, né? Mas já estragaram muito e não param de produzir lixo, porque o capitalismo, o giro econômico, a venda de produtos, a industrialização, tecnologia, tudo isso vem em primeiro lugar e isso consome muito o meio ambiente e estraga o meio ambiente depois em forma de lixo e contaminação de solo, de rios, de tudo, tá? Então aí tem esse lado ruim também desse super desenvolvimento. Tá? Então aí é o desperdício, o lixo, né, que tá aí uma coisa complicada de se consertar. E automaticamente gerando muita poluição,
gerando aí doenças, né, alergias, doenças respiratórias, enfim, tem também os impactos negativos, né? Muita poluição. Aí nós vamos fazer a atividade da página 162, questões 1, 2 e 6, tá? Então vão ser só essas 3 questões. Então é isso, gente. Já encerrando por aqui. Até a próxima aula. Beijo!